Hi, Mina! Então hoje a gente vai falar sobre frações, tá? É o primeiro vídeo do canal falando de matemática realmente e o nosso assunto de hoje é fração. Bem, como eu comentei com vocês, eu vou mostrar que matemática não é tão difícil. Uma maneira de mostrar que matemática não é tão difícil é mostrar pra vocês como se faz matemática na prática. Então hoje, pra falar de fração, eu tô muito bem acompanhada de 2 barras de chocolate deliciosas, super cheirosas também, tá? A Gabi quer, mas ela está com o dente doendo, ela não pode comer chocolate. Mas ela pode comer brigadeiro do próximo vídeo, que vocês vão assistir semana que vem. Então vai dar super certo. Na semana que vem a gente vê sobre isso. Bem, por que eu trouxe barra de chocolate pra mostrar, falar de fração pra vocês? Porque é um jeito super simples de você entender o universo fracionário. Primeira coisa que a gente fala quando o assunto é fração, é que fração é um número como outro qualquer. Mas mais do que ser um número como outro qualquer, ele é a representação de um número decimal. Então, as frações são representações, tá? É uma divisão. Então, quando eu pego uma barra de chocolate, por exemplo, ela representa um inteiro, a barra inteira, né? Então, um inteiro, porque eu só tenho uma barra. No caso, 2 barras, mas são diferentes, tá vendo? São diferentes. Então, é uma barra só. Então, a barra é um inteiro. Quando eu quero falar, por exemplo, de metade, deixa eu só guardar essa daqui. Quando eu quero falar, por exemplo, de metade da barra, 0,5 ou meio, o que eu vou fazer com a barra? Eu vou pegar ela e vou dividir, adivinha, em quantas partes? Eu dividi a barra, que era um inteiro, em quantas partes? 2. Por isso, meio, 1 sobre 2. Eu quero uma parte de 2 que eu tenho. Essa é a lógica da fração. Então, quando eu falo, por exemplo, de 1/4, eu tenho uma barra inteira e vou dividir ela em quantas partes? 4. Claro que se eu conseguir cortar, seria muito melhor. Uau! Voa longe, mas tudo bem, tá aqui. Tá próximo. Então, eu tinha uma barra inteira, dividi ela em 4 pedaços. Peguei 1. Então, eu tenho 1/4 de barra. Olha a Gabi entendendo finalmente o universo fracionário. Bem, quando eu falo de soma de frações, eu tenho um grande problema. Por quê? Eu não vou conseguir somar coisas que são diferentes. Você imagina, eu tenho 2 barras e eu quero somar 1/4 com metade. Como é que soma? Tipo, não soma. Tá vendo? Não rola somar. Então, o que você vai ter que fazer? Encontrar uma fração que seja equivalente à metade e a 1/4, para que as 2 barras sejam divididas em mesma parte e eu consiga finalmente fazer essa soma. Então, no caso, aqui eu tenho 1/4. Metade é maior do que 1/4, como vocês podem perceber. E é quanto maior? É metade de 1/4. É 2 vezes maior que 1/4. 1/4 é metade de metade. Deu pra entender isso? Metade da metade? Mal menos, né? 1/4 é metade de meio. Faz mais sentido agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a barra que tá inteira, que de metade, e vou dividir ela de novo. Então, ó. Agora eu tenho 1/4. Então, dando pra ver? Metade dividindo em 2 partes, certo? Agora eu consigo somar 1/4 com todos esses pedaços, porque 1/4 mais 1/4 mais 1/4, eu tenho então 3/4. Ou seja, eu tinha uma coisa dividida em metade, outra coisa dividida em 4. Para eu conseguir fazer essa soma, eu preciso fazer um processo que a gente chama de processo lógico, que eu tenho que encontrar o denominador comum entre as 2 partes para eu conseguir realizar essa soma. Senão não tem soma. Então todo aquele processo que você conhece como sendo um processo matemático de fazer continha, ele é só um processo prático para não toda hora que você tiver que fazer uma conta, você não tiver que pegar uma barra de chocolate e ficar cortando ela para fazer isso, sujar as suas mãozinhas. É só por isso, ok? Agora no vídeo eu vou mostrar para vocês os outros processos práticos. A multiplicação, a divisão, a soma e a subtração, mas não mais falando só de chocolate. Agora mostrando os processos práticos bonitinhos. Deu pra perceber? Vocês viram como é só processo prático? Deixa eu só tirar esse monte de chocolate da minha frente, porque o cheiro está maravilhoso.
Então, todo aquele processo que você está acostumado é o que a gente chama só de processo prático. Essa é a lógica. Quando a gente fala de fração, é uma quantidade de um inteiro. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado super tranquilo para todo mundo. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, curtir o canal. Se você dá like, você está curtindo o canal, é meu óbvio. Mas se inscreva e compartilha com todo mundo. Já né?